E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Visão de Sucesso. Eu sou o Cristiano Oliveira. Eu sou o Carlos Machado. E a gente é o podcast Visão de Sucesso. Solta a vinheta. Hoje o nosso convidado é o Luan Souza, tatuador, empresário, aqui de São Bril, da região. E aí, Luan, como é que tá? Bom. Certo? E aí, seja bem-vindo. Tudo bem? Prazer enorme ter o amigo aqui. O prazer é todo meu. Cara, pra começar já, pra quem não te conhece, quem é o Luan? Cara, pra quem não me conhece... E pra quem te conhece também? Pra quem me conhece, eu sou esse cara aqui, né? Pra quem não me conhece, eu sou um artista, me considero um artista, que nasci num berço de artistas. Meu pai era artista, minha avó era artista, os meus tios cantores, a família envolvida com música, arte, toda a vida, assim, sempre foi. Sou esse cara, eu represento a minha família, sou um pai de família, uma pessoa fora do estúdio, fora do meu trabalho, da minha rotina, um aventureiro, um bicho perturbado, meio louco, gosto de uma aventura diferente. Sou esse cara aí. Cara, e quando é que tu se descobriu como artista e como é que foi pra ti se aceitar isso? Até porque, tá certo, já vinha numa família de artistas, então isso já tá no teu núcleo desde criança. Sim. Mas de fora deve ter muito preconceito. Aí eles perguntavam pra ti assim, além de tatuar, tu trabalha? Cara, legal. Cara, então, no começo foi bem isso aí mesmo. Eu trabalhei 8 anos como designer gráfico, mano, desenhando. Minha profissão sempre foi desenhar. Fui desenhista desde cedo. Quando eu tinha 10 anos de idade, meu avô, que era um cara muito pra frente, avançado e tal, ele pegou e entendeu que o futuro era tecnologia. Entendeu que o futuro era uma parada que ele não conhecia, tá ligado? Me botou num curso de web designer quando eu tinha 10 anos, mano. Isso foi que ano? Isso foi lá 2000 e pouquinho, tá ligado? Anos 2000 ali. E naquela época ninguém tinha computador, ninguém sabia nada disso. E ele entendeu de alguma maneira que o futuro era ligado a computador. Me botou num curso de web designer e foi onde eu evolui muito mais. Meu pai já era desenhista profissional, letrista, trabalhava fazendo letras e desenhos. Então, e o meu avô entendeu que a profissão do meu pai ia evoluir para outro lado, que não fosse manual. Hoje eu trabalho totalmente manual, mas ele entendia que o futuro era ligado à tecnologia. Isso um velho de 70 anos que era muito encarnado em enxergar o que tinha lá pra frente. Foi quando ele me botou num curso de desenhos pra fazer o que o meu pai fazia, só que de uma maneira mais moderna. Com 10 anos. Me incentivando a fazer essa parada. Eu fiz um curso, mas eu não tinha computador. Quando eu concluí o curso, ele viu que eu concluí um curso com dedicação, com vontade de aprender aquela parada ali. Ele me deu um computador de presente. A gente foi lá em Criciúma buscar, eu, meu pai e ele. Aqui não existia loja de computador, não tinha nada desse tipo, era uma cidade muito pequenininha ainda. E a gente foi em Criciúma e ele me deu um Pentium 3, 866 MHz, 833, uma coisa assim. Era um computador, uma bala na época, tá ligado? E eu lembro que naquela época ele já viu quais eram os programas que naquela época era tudo muito pago, era tudo difícil de acesso e tal. E os caras lá na loja já tinham um programa chamado CorelDRAW, que eu uso até hoje. E naquela época era o CorelDRAW 6. Nunca me esqueço. Foi aí que começou minha paixão a aumentar por desenhos e artes gráficas. E aí, depois de tudo isso, meu primeiro emprego foi como vendedor. Trabalhava vendendo plano de saúde, batendo de porta em porta. Depois eu trabalhei numa gráfica aqui em Sombrio, como desenhista já. Trabalhei numa gráfica. Depois mudei pro ramo das estampas. Comecei a produzir estampa de roupa e trabalhei 8 anos para grandes empresas nacionais e multinacionais, fazendo desenhos. E cheguei na tatuagem, que foi uma parada que eu sempre curti. Veio pra mim como um acidente de percurso. O Orkut me jogou num grupo de tatuadores, numa comunidade, né? Que naquela época era uma comunidade. Jogou lá e eu me interessei por essa parada e de lá pra cá só foi. Cara, eu acho que eu vou pular algumas etapas nas perguntas, mas me veio uma na cabeça agora. Tu que é um artista desde cedo, um artista autoral, que faz seus próprios desenhos, se inspira em muita coisa, na verdade, Sim. na tua vivência, em outros de fora. Como tu vê hoje a IA?
essa geração de imagem, até a questão de direitos autorais, essa questão de tudo muito copiado, Tá. falsificado, entre Tá. aspas, tudo Sim. raso. Cara, eu enxergo a IA como um instrumento extremamente eficaz, velho. Eu uso a IA. Só que eu uso a IA interligada com os meus trabalhos de uma maneira um pouco mais pessoal, pra mim. E não tão, tipo, automático, tá ligado? Então, tipo, eu sou um cara que, se precisar da IA, eu vou pedir ajuda pra ela e não pedir pra ela fazer pra mim, tá ligado? Um lance assim, eu sou um cara muito curioso. Sou um cara que gosto de aprender e extrair o máximo possível de uma ferramenta. Quer me fazer feliz, me dá uma ferramenta, tá ligado? Então, tipo, eu vou usar uma IA nos meus projetos como uma referência. Vou pedir uma ideia pra ela e vou produzir alguma coisa a partir da ideia que ela me deu. Porque a gente é muito limitado, tá ligado? E a gente, às vezes, com uma ideia de fora, a gente consegue abrir e expandir a nossa visão pra um olhar que a gente ainda não tinha tido. Então, pegando essa percepção de que podia, no lugar da IA, podia ser outra pessoa me dando uma ideia, tá ligado? Mas eu uso a IA como uma ferramenta pra me desenvolver um lado que eu ainda não enxerguei. Mais ou Certo. menos desse tipo. Legal. E como é que tu coloca essa IA na tatuagem, tu disse? Coloco. Tipo assim, vou dar um exemplo um pouco mais concreto. Se tu chegar lá no meu estúdio e disser pra mim assim, Luan, eu vi uma imagem de uma máquina de escrever e eu gostaria de tatuar essa máquina de escrever. Certo. Eu vou perguntar pra ti, mas qual é a máquina de escrever? Aí tu vai dizer, é uma máquina assim, assim, assado, que eu vi em tal lugar, não sei o quê. Eu vou usar a ferramenta de inteligência artificial pra me mostrar qual é a máquina que tu tá me falando. A partir do momento que ela me mostrou a máquina que tu tá falando, eu vou desenvolver um projeto baseado nessa referência, que é essa máquina que ela me mostrou. Então ela me deu a ideia do projeto e eu vou desenvolver o projeto a partir da ideia que ela me deu. Bah, que demais, né? Cara, e falou que desde novo trabalha com arte, é um artista, tem na família Sim. a veia artística. E como é que foi essa fusão entre o artista e o empreendedor? Teve uma fusão, teve uma evolução, teve uma hora que chegou, preciso empreender, não Sim. dá pra só viver da minha arte. Dá pra viver da minha arte, mas de um jeito profissional. Tá. Cara, essa aí já faz parte de uma composição aí. Tá, vai emendar a pergunta, posso fazer? Dá pra ganhar dinheiro com arte? Dá. Além de viver, além de só viver, dá pra ganhar. Dá pra ganhar muito dinheiro com arte. O mundo hoje é baseado em arte, cara. Tudo que tu for uma percepção artística em qualquer projeto vai fazer esse projeto se tornar um projeto de sucesso. Uma percepção artística, tudo precisa de uma percepção artística. A gente tá num podcast muito irado. Eu não sei se o pessoal tá conseguindo ver, mas a gente tem um cenário lindo aqui, produzido, projetado por uma visão artística, tá ligado? Que faz agregar valor em qualquer parada que tu for fazer. Eu vou montar uma garrafa d'água dessa aqui, uma percepção artística vai deixar ela mais bonita, mais apresentável, mais vendável, tá ligado? Então uma produção artística sempre vai ser um produto de uma boa venda, vai ser um agregado a uma boa venda. Pra viver da arte hoje é muito simples. É só tu te dedicar a fazer um produto que vai vender. Um produto que tenha interesse, né? Um produto que as pessoas tenham interesse. O que quer dizer pra gente é que a arte não quer dizer que seja um trabalho apenas artesanal, né? A arte engloba Com muito mais certeza. coisa. Se tu for numa produção industrial hoje, o que vai vender o produto de uma produção industrial é o cara que vai fazer a arte para vender esse produto. Então, um designer de produtos só vai ser um designer de produtos de sucesso se tiver um artista que vai fazer uma venda daquela parada ali. Todo vendedor, para mim, quem projeta uma venda, quem idealiza uma venda é um artista. Então, na realidade, a arte é envolvida... a gente existe várias ramificações de arte, né? Tipo, cada um pode interpretar a arte como de uma maneira... um hippie na beira da praia fazendo um anel de coco é um artista, mas um cara que desenvolveu o Boeing 762, 767, sei lá qual o avião lá que desenhou, projetou, também tá ligado? Então esse cara tá ganhando milhões e o cara do hippie tá vendendo um anel a R$1. Vai depender da direção que tu tá mandando a tua arte, pra que lado tu tá mandando a tua arte. Se ela é um produto que vai te agregar valor à tua arte, ou se ele vai minimizar o potencial da tua arte, tá ligado? Do teu produto, né? E quando é que foi que tu teve essa virada de chave, esse pensamento que para viver da arte eu tenho que deixar isso de uma forma profissional, empreender mesmo? Até isso te levou para outro empreendimento que é a cafeteria. Sim.
Cara, a arte, quando eu descobri isso, foi quando eu vi uma pessoa nos Estados Unidos, uma menina que chama Kat Von D. Ela era uma tatuadora, uma artista, que produzia trabalhos realistas em tons de cinza, em preto e branco. Ela reproduzia na pele fotos preto e branco. E eu me interessei muito por aquilo ali, porque eu conseguia fazer aquilo ali no papel, tá ligado? E quando eu me liguei que as tatuagens que eu via, todos os produtos de tatuagem que eu via, as revistas de tatuagem, tudo que era relacionado à tatuagem, não existia aquele tipo de trabalho. Era um tipo de trabalho que era praticamente pouquíssimas pessoas no planeta faziam aquela parada ali. E eu conseguia fazer aquilo ali muito bem no papel. E aí foi quando eu olhei pra aquilo ali e disse assim, cara, eu acho que eu vou me dedicar pra essa parada aí, porque eu consigo fazer. A partir do primeiro realismo que eu fiz, a primeira tatuagem realista que eu fiz, que hoje eu olho e tenho certeza que não me orgulho muito daquilo que foi produzido, mas tenho certeza que naquela época foi com que eu mais tinha de foco e determinação, foi onde eu produzi aquela parada lá. E depois daquilo ali, só evoluiu, cara. Só evoluiu muito rápido, porque aquilo ali não existia. E foi quando eu mostrei pra galera que eu fazia aquilo ali. Eu vendia aquele produto ali como uma parada que ninguém mais fazia. E foi onde se tornou mais profissional. Onde virou um projeto mais profissional. Foi aí que tu teve a visão de sucesso de expandir o teu estúdio de tatuagem. E fala um pouco também pra nós, então, qual é o teus... Porque a gente já sabe, mas pra quem ainda não te conhece... Qual é o outro segmento? Como que tu encaixou, por exemplo, o café junto O outro segmento foi o seguinte. Eu tinha muitos clientes de fora já. Eu tinha um estúdio pequeno, aqui na cidade de Sombrio mesmo. E os meus clientes, a maioria deles eram de fora do Sombrio. Sempre foi. Até hoje. De 10 pessoas que eu atendo, 9, 8 são de fora e 1, 2 daqui da região. Então, a gente... Acabou que eu tinha dificuldade com essas pessoas porque elas sempre vinham acompanhadas. E eu sempre fui um amante de café. Aquele cara que, pô, não podia ver um lugar que eu tinha que parar pra tomar um café. Foi quando as pessoas que vinham, que eu tatuava, sempre vinham acompanhadas, porque vinham de fora, vinham de longe, sempre vinha alguém junto e tal. Acabava que aquela pessoa que vinha junto e saía pra tomar um café, saía pra ir na padaria buscar alguma coisa pra comer, saía pra... Sabe? Tipo, ela tinha que ir em algum lugar buscar alguma coisa que faltava naquele lugar ali. E aí, a minha atual esposa hoje, ela morava em Camaquã, no Rio Grande do Sul. E eu ia pra lá e ela vinha pra cá e ela é engenheira, trabalhava lá numa obra federal. Acabou que a gente uniu o útil ao agradável. Ela veio pra cá e a gente investiu em um ambiente que unisse o útil ao agradável, que fizesse com que todas as pessoas ficassem confortáveis naquele lugar ali. Eu trazia conforto pra pessoa que eu tava atendendo, que era... Ela tinha tudo à disposição dela ali mesmo e as pessoas que acompanhavam ela também tinham. Acabou que em muito pouco tempo o próprio café adquiriu o seu próprio público. E o da tatuagem continuou sendo o cliente do café, mas o café tem o seu próprio público e em muito pouco tempo ele desenvolveu esse público. Então, não deu pra entender o pessoal que tá assistindo ainda. O que tu tem? Qual é a tua empresa? Eu tenho uma cafeteria que chama Café Tatu. Dentro da cafeteria tu faz tatuagem também? Exato. A gente Teu tem estúdio é dentro da cafeteria? Isso, meu estúdio fica Caramba, dentro da hora. de uma cafeteria, né? Ele é um estúdio integrado à cafeteria, porém separado da cafeteria. A gente não fica no mesmo ambiente fazendo as tatuagens que a pessoa tá tomando café. São 2 ambientes separados, mas em um mesmo estabelecimento. É atrás? É em cima. A gente tem dentro a gente tem a cafeteria e dentro da cafeteria a gente tem uma espécie de um mezanino, onde lá de cima a gente fica trabalhando e vendo o movimento do café. Então lá de cima a gente fica enxergando tudo que tá acontecendo lá embaixo, tatuando, trabalhando, escutando uma boa música, tomando um bom café. É bem confortável, é um ambiente bem massa. Assim. E tu, enquanto tatuava, tu viu essa necessidade que tinha um público que precisava desse produto. Tu criou um produto pela necessidade do público. Exatamente. A gente vai no contrário, gosta do produto e vai achar no público. Não, tu viu que tinha aquele público ali que precisava de uma demanda. Foi. E quanto tempo levou pra ti ter esse estalo? Foi natural? Como é que foi assim, mano? Cara, foi totalmente natural.
Foi uma ideia que surgiu realmente de uma necessidade, não foi porque um produto que eu achei que ia ser legal, não. Foi uma necessidade que eu aproveitei para, tipo, como é uma necessidade nossa, eu tenho que pegar e fazer já de uma maneira excelente. Quanto mais excelente eu fizer, quanto mais dedicação eu pôr nesse projeto, quanto mais eu aprender e estudar sobre esse projeto, mais legal vai ficar e mais interesse vai despertar do público. Então foi quando a gente teve ideias de fazer, já que a gente vai fazer, vamos fazer um troço top, vamos fazer uma parada legal, vamos fazer um café especial, vamos ir atrás de uma fazenda de café, que produz café, vamos ver como é que funciona, vamos conhecer a fundo esse produto, vamos ver onde ele é embalado, a gente visitou fábrica, a gente fez curso sobre café, a gente foi descobrir todo o processo do café, como ele funcionava, até de quando ele é colhido, de quando ele é plantado, até a hora que a gente toma. Então a gente foi atrás de fazer uma parada que a gente realmente sabia o que estava fazendo, e não vou abrir porque eu sou um entusiasta, ou nada desse tipo. Eu abri porque era uma necessidade, e já que era uma necessidade, eu vou fazer excelente, eu vou fazer de um jeito que seja certo, correto, vou aprender sobre todo o movimento dessa parada. E como é que foi no começo para vocês? Porque a tua cafeteria, desde o início, tem um tom autoral. É uma cafeteria diferente para uma cidade pequena. Sim. Ainda mais quando surgiu. Sim. Como é que foi no começo? Teve um certo preconceito? Teve gente que não entra porque... vai passar porque aí vai ser caro. Nem pensa na experiência, nem pensa no produto que tem. Mas cidade pequena é assim. Sim. O visual impactou bastante as pessoas. O visual impactou porque realmente era uma parada diferente que não existia aqui. E cara, nem sei se no Brasil existia quando a gente fez isso. Mas eu sei que tinha barbearia com tatuador, sabe? Alguém já tinha um lance assim de barbearia e tatuador. Mas um comércio desse tipo, eu acho que foi um dos pioneiros, assim, não tinha mesmo. Eu acho que na Europa tinha alguma coisa, porque eu lembro que quando a gente abriu, veio gente do Rio Grande do Sul pra cá e tal, e falaram que, na Europa a gente vê esse tipo de negócio, mas aqui eu não tinha visto ainda e tal. E eu achei bem legal isso aí, porque foi uma ideia minha e da minha esposa. A gente não tinha uma parada que tipo, não tinha uma referência pra fazer. A gente desenvolveu toda a parada sozinho, assim. E foi bem impactante, e até hoje tem gente que não entra porque acha que é caro, tá ligado? Mas se tu for ver os valores, não condiz com o ambiente, porque é mais barato do que é. Até porque a gente vive numa cidade, uma cidade pequena, assim, né? Então não é um grande centro comercial, nada desse tipo que a gente possa... Mas a gente trabalha como se fosse um grande centro comercial, na realidade. A gente produz como um grande centro comercial. A gente se dedica a fazer uma bolacha como a melhor bolacha do mundo, sabe? Então, tipo, a nossa dedicação, a gente tem um hiperfoco no nosso produto, no produto do café. Tudo que vai existir lá dentro é produto autoral do próprio café. Nada lá é comprado de fora, nada lá é trazido de fora, é tudo autoral. A gente tem uma mente brilhante lá dentro, que é a minha esposa, e ela, cara, ela é surreal o que ela faz. A vida dela é desenvolver novos produtos e fazer aquele produto ser uma excelente experiência. E como é que vocês trabalham a divulgação, o marketing disso, principalmente da cafeteria, de dizer que é um produto autoral, de colocar valor naquilo, Sim. até a pessoa não questionar o preço, que ela vai questionar o preço por ser cidade pequena, Sim. Mas como trabalham isso, dessa questão autoral dos produtos, e também já emendando, tu falou que a maioria dos teus clientes como um tatuador são de fora. Como é que tu também trabalhava essa publicidade, esse marketing para chamar gente de fora e não se importar muito com o deslocamento, com o deslocamento e também com a indicação, não viver de indicação, viver mesmo do produto. Cara, é uma pergunta bem complexa, assim, cara, bem difícil de responder. O meu produto, na realidade, ele só é um produto excelente porque teve indicação. A indicação, o boca a boca te leva muito longe, tá ligado? E a divulgação de um produto... Claro, hoje a gente tem muita rede social, né? A visão do nosso produto chega muito mais fácil na casa das pessoas, onde as pessoas querem chegar, chega muito mais fácil. Mas na época onde eu dei um estouro da boiada, que a gente fala, né? Onde deslanchou... Foi quando eu fui fazer um evento, cara, que eu até não tinha muito interesse de fazer, mas eu fui por causa da minha esposa. Ela disse, não, vai porque é uma oportunidade única pra ti. Eu fui pra uma convenção de tatuagem, onde eu fui convidado e tal. Eu cheguei lá, eu tive muita visibilidade nesse evento. Ganhei patrocínios, eu ganhei esse evento em primeiro lugar, então
era uma convenção internacional, muito grande, cheia de, cara, os melhores artistas que eu conhecia estavam lá. Eu fui com uma vontade de aprender com esses caras que estavam lá. Eu não fui com vontade, com expectativa de nada. Eu fui zero expectativa pra esse lugar. E eu cheguei lá e tirei primeiro lugar do evento, cara. Com os melhores tatuadores que eu já tinha visto e ouvido falar. Ganhei dos caras. Eu cheguei lá, eu conhecia todos eles que estavam lá dentro. E ninguém me conhecia. Foi quando cara, despertou uma parada muito louca, assim. Porque aquilo me deu uma mídia que eu nunca tinha conhecido. Me deu uma mídia internacional, cara. Depois daquilo eu tatuei gente que veio do Uruguai, da Argentina, que veio do Rio de Janeiro, do Amazonas, do Acre, cara. Veio gente de tudo que é canto pra fazer uma tatuagem do mesmo. Hoje eu tenho muito cliente que vem dos Estados Unidos, americano mesmo, que vem pra fazer uma tatuagem comigo. Porque é mais barato vir aqui fazer a tatuagem comigo, curtir o passeio, do que tatuar lá nos Estados Unidos. Tá ligado? Essa pegada que tu fala ali, eu gosto sempre de falar também no meu segmento da joia, que tenho bastantes clientes americanos também, que muitos... a mãe vai ir para os Estados Unidos, passa lá no Cristiano Sim. Oliveira, pede para trazer a joia que eu encomendei com ele e tal. Então é um nicho que a gente consegue expandir. Eu tive uma bastante, experiência né? disso também com outro nicho de comércio que eu tenho, que é, eu faço alguns projetos muito especiais. Ei, Luan, conta pra gente aí qual é as tuas outras empresas aí. Ah, tá. Hoje já mostra ali também. Hoje a gente tem... Além do café, eu sei que tu e a tua esposa, vocês são os empresários. Gente que Você tem tem muita ideia. Você tem a visão de A sucesso, gente por tem isso muita que tu ideia. faz parte aqui do nosso... Graças a Deus, Deus me deu uma parada que é a curiosidade, tá ligado? Eu sou um cara curioso e eu pago pra ver, velho, tá ligado? Tipo assim, não, eu vou fazer pra ver o que vai dar. Eu sou esse cara aí. Eu não sou um cara que tipo, será? Não sei. Não, vou fazer, vamos ver o que dá. E é desse jeito que... É depois dali que vem a glória, a conquista, tá ligado? É depois dessa fase. A maioria das pessoas chega nessa fase e para. Porra, cara, será? Tô com medo, não sei o quê. E a gente não sabe lidar com essas emoções e acaba que atrapalha. E fala pra nós, qual é... Tá. Quer falar dessas duas outras Vou empresas? falar. Tu tá curioso, né? Vou falar. Quem tá assistindo tá curioso. Tá, beleza. Eu tenho hoje um estúdio de tatuagem, localizado no centro de Sombrio. Eu tenho uma cafeteria que se chama Café Tatu. A gente tem um empreendimento no ramo alimentício que chama Tico Chicken. É uma Caramba. empresa que produz frango frito. A gente trabalha com umas máquinas excelentes. A gente tem... o nosso produto, ele é um produto excelente. Ele é feito com óleo de algodão, com uma máquina industrial super potente. A gente sempre que vai fazer alguma coisa, faz com as melhores coisas, tá ligado? Esse é o resultado, esse é o que faz ter o sucesso. Fazer do melhor jeito, não de qualquer jeito, tá ligado? O melhor jeito sempre vai te trazer o melhor cliente. O melhor jeito sempre vai te trazer o melhor resultado. Então, sempre da melhor maneira que se dá de fazer, a gente tem que fazer. E eu trabalho com algumas obras muito específicas e personalizadas, uns projetos que eu materializo a ideia de um cliente meu. O que ele pegar e dizer pra mim que ele tem ideia de construir, eu vou dar um jeito de trazer a ideia dele em um formato que dê pra ele enxergar o que ele tava pensando. Então vamos lá, galera. Eu quero chegar nessa parte aqui. O Luan, além de ser um empresário muito bem sucedido no ramo da tatuagem, no ramo da empresa do café, do Café Tatu, que é a empresa familiar deles. Tem o segmento do Tico. Chico. É o Chiquinho ali, que por sinal a minha filha adora o franguinho deles. Não tem segredos, tem as técnicas deles, porque não fica não fica gorduroso, não fica nada, é sensacional. Mais uma obra que o Luan fez agora por último pra mim foi, pra quem não sabe, meu apelido é Minhoca, né? Eu mandei a foto da minhoquinha e ele fez aqui. Como é que tu fez isso aqui, Luan?
Explica aí pra galera. Cara, isso aí A câmera feito- aquela lá, ó. É feito através, né? Tu me mandou a referência, que era a foto do teu projeto, né? Tu já tinha essa arte, esse desenho aqui. E eu idealizei ele projetando ele em 3D. A gente usa um programa no computador para fazer esse projeto 3D. Manda ele para uma impressão, para uma impressora 3D, né? Que trabalha com um filamento que chama PLA. É um filamento, um plástico que é... Cara, tem até amido de milho nesse plástico, tá ligado? Ele é um plástico que é projetado para essas impressoras, assim. Então, eu faço uma foto virar um produto palpável, tátil, assim. Isso aqui é um hobby, eu adoro fazer isso aqui. Eu sempre tive... Eu sempre aprendi a fazer escultura, cara. Desde cedo eu faço esculturas à mão, assim. Eu sempre gostei muito desse tipo de trabalho. E hoje a gente consegue, através da inteligência artificial, através das ferramentas que a gente tem, fazer com que essa parada se torne um pouco mais fácil, né? De ser realizada, de ser construída. E eu investi nesse ramo, né? Que é um ramo que faz produtos personalizáveis. E a gente consegue materializar o que a pessoa tem na cabeça dela, qualquer coisa. Tá, olha só, muito legal. assim, se eu te mandar uma foto do Thales, Faço. tu faz. Assim feio. Não vai estragar a máquina. Por nada estraga, dá uma queima no cabeçote, mas aí a gente troca o cabeçote e tenta de novo. Aham. Mas aí, assim... Foi pra descontrair, né? Porque ele sabe que o Thales é fake, entendeu? Mas só pra falar aqui, o diferencial... O diferencial do é a pintura à mão. Isso que eu queria Esse é o chegar. meu hobby. Porque a máquina faz o produto, né? Porque Claro, fazer... tem a parte artística de fazer o projeto, mas desenho e tal. Isso assim, Luan, é difícil. fazer uma impressora 3D, comprar uma impressora 3D e fazer, hoje a gente olha na internet tem um monte de gente fazendo. Tem, mas o projeto, quero- desenhar isso aqui num fatiador Isso. 3D não é fácil, tá ligado? É Tem um bagulho que- que exige estudo, que exige técnica, Mas o detalhe ali de a geometria da parada, porque é uma máquina que, cara, trabalha a partir da matemática. O que tem aqui são quase 1 milhão de triângulos. É assim que a máquina lê a parada, tá ligado? Então tu tem que projetar 1 milhão de triângulos. Tem que modelar, né? Então, a mesma modelagem que a gente faz numa argila, numa massa, tu tem que fazer no computador. Então tu Tá, faz essa modelagem. e Até porque a foto é 2D, só vê a frente Exatamente. do objeto, né? Exatamente. Tu tem que imaginar como que é a parte, todos os ângulos do Exatamente. objeto e que tem uma congruência, Exato. que seja real. Exato, tem que fazer proporcional, né? A gente tem alguns programas de inteligência artificial que hoje estão ajudando muito a galera, mas eles ainda são muito falhos, né? A inteligência artificial tá evoluindo muito nessa área aqui e tá, tipo, pra mim, ajudando bastante a fazer esse tipo de coisa. A proporcionalidade de uma foto 2D para 3D. Ajuda muito a criar uma profundidade na parada, ver quanto de geometria que eu vou precisar para ter mais profundo e menos profundo e tal. Mas ela ainda não é tão eficaz, tão 100%, ela ainda não consegue te dar um resultado muito fiel. Então, mas ela te serve de referência, como eu te falei antes. Ela vai te dar uma referência muito boa do que tu vai precisar fazer. Te ajuda Então, na matemática. Essa parte matemática ali, ela ajuda muito e visualmente é mais artístico mesmo, né? Depois que a máquina faz, tipo, o trabalho mais legal que eu acho é reproduzir o sentimento daquela parada ali. Ela sai preta ou branca ou amarela, sai de uma cor só, mortinha assim, sem brilho nenhum, e a partir da visão de um artista ou da pessoa que tá manuseando aquele produto, ele vai se tornar um produto que vai impressionar quem olhar, tá ligado? daí Então, tu isso diz, é legal. tu diz aqui no caso que tu pintou tudo à mão. Sim, é tudo à mão. Não é impressora que Não. Tem impressoras coloridas. Sim, elas fazem, mas fica artificial, fica uma parada de plástico. Tu olha, parece um brinquedo de uma loja, tá ligado? Não é uma parada que tem expressão, profundidade. Uma impressora 3D não vai conseguir fazer o detalhamento de sombra, um nível realista. Se tu tivesse me avisado, eu trazia outras imagens pra te dar uma olhada. Tem muita coisa real, assim, as paradas realistas, retrato de pessoas, como tu falou do Thales, a reprodução de pessoas, né? Eu faço estatuetas de tipo, casal segurando um bebê, ou só do bebê, ou de um cavalo, ou de um jipe, ou de uma reprodução de uma parada que é muito importante pra ti. Beleza, Luan, e olha só, dentro de todas as tuas conquistas,
qual é que tu tem mais orgulho, assim, mas que ninguém sabe, assim, que tu pode contar pra gente, assim, nessa tua visão de sucesso, que a gente já viu que tu é um visionário, né? E qual, assim, que tu tem mais orgulho? Não que tu não goste das outras conquistas, mas tem uma, assim, que te dá aquele, que massa, assim, ó. Porque todas elas são sensacionais, né? É que, cara, cada obra que a gente faz é uma realização pra mim. Mas, tá ligado? tipo, nas tuas conquistas, não da obra, das tuas conquistas, das tuas empresas, ou de alguma, de repente, de uma conquista que tu teve. Cara, a minha maior conquista é a minha família, velho, tá ligado? Show. Essa é a minha maior conquista. A minha esposa, mano, a minha esposa é a minha maior conquista, tá ligado? Isso. Foi a parada que eu mais passei trabalho pra conquistar e foi a que mais me deu glórias e conquistas depois disso, tá ligado? Legal. Ela é meu pilar, mano, a pessoa que me incentiva a sempre dar o melhor de mim. Ela é... Cara, mudou minha vida 180 graus, aquela guria. Ela fez eu enxergar novos caminhos, novas direções, ela abriu a minha mente de uma maneira surreal. É a minha maior conquista, mano. Ela me deu uma filha maravilhosa, eu já tinha um filho, o Arthur, que é o meu príncipe encantado, trabalha comigo hoje, é um excelente artista. E agora eu tenho uma neném de 6 meses, que chama Helena. Que bem. Que é, cara, ela foi a minha maior conquista, mano. Foi por causa dela que todas as outras coisas deram certo, tá ligado? É isso aí. Que demais. E o que... Deixa eu ler aqui. Porque agora eu tenho... Agora bateu no coração. É, dessa, fiquei nervoso. O que você acredita hoje, que pouca gente concorda, mas a vida já te provou? O que tu, né? Que tu acredita, mas os outros, não vai dar certo. Tudo, né, Luan? Cara, tudo, mano. Verdade, tudo o cara faz. Cara, Só se deu tu certo. for pela percepção das outras pessoas, tu não vai fazer nada. Uhum. Não vai, cara, tá ligado? Tu tem que estar disposto a estar com a mente aberta pra enxergar várias direções. Porque o que eu acredito, cara, é que quanto mais obstáculos tu tiver, mais top vai ser o resultado, tá ligado? Então, tipo, nada vai me barrar, velho. Se eu tô com uma ideia fixa na cabeça, eu sou um cara hiper focado. Se eu tiver com uma ideia fixa na cabeça, eu só paro depois que eu terminar aquela coisa ali. Pra ver o que vai dar. Pra ver qual é o resultado que eu vou ter. Eu sou um cara que, tipo assim, eu aprendi que o cara que resolve problemas é o cara mais bem sucedido de todos. E não o que corre dos problemas, tá ligado? Se tu for um cara que apareceu um problema na tua frente, uma barreira, um desafio, tu é um cara que frouxa pra esse desafio, que fica preso nessa barreira ou que não enfrenta essa parada de frente, tu nunca vai ver o que tinha ali depois. Tu é um cara que vai ser barrado, velho. O cara vai procrastinar, tá ligado? Uhum. Então, tipo, as minhas maiores glórias e as minhas maiores conquistas estavam depois do que eu não sabia o que tinha na frente. Vai ser sempre um desafio diferente. Eu sou um cara que sou movido a desafios, cara. Eu adoro fazer qualquer tipo de desafio que eu não sei o que vai me dar depois. Mas a expectativa é sempre boa, tá ligado? Porque se tu pôr expectativa... tem muita gente que diz, não bota expectativa nisso, não bota expectativa naquilo. Não, cara, eu sempre tenho as melhores expectativas, porque eu vou me dedicar pra trazer o melhor resultado, tá ligado? Então, se aparece uma barreira na minha frente, um desafio, alguma coisa que tá me impedindo, eu vou dar um jeito de tirar ele da minha frente pra ver o que tem atrás dele, tá ligado? Ô, Luan, em todos esses desafios que tu já teve na vida e que tu enfrentou, quais foram as maiores quebradas de cara que tu já teve? Sem dúvida foi a morte do meu pai. Quando meu pai morreu, ele que era a pessoa que mais me dava ideia, velho, tá ligado? Era a pessoa que, cara, era um cara que dava muita incomodação familiar, tá ligado? Aquelas pessoas problemáticas na família, mano, tipo, sempre tinha uma incomodação pra resolver por causa do pai. Mas ele era um artista que tinha uma visão sensível, tá ligado? Ele era um cara gostava muito de ler e fazer arte. Ele era um artista sensacional, cara. Até hoje tem coisa que eu, como artista que realmente estudo pra fazer arte, e eu não consigo fazer o que ele fazia em algumas coisas, assim, porque cara, ele tinha realmente um dom. Ele não estudava pra aquilo ali, era coisa que ele sabia fazer, tá ligado? Ele era modelista, artista, pintor, desenhista, tudo assim. E ele morreu quando eu era muito cedo, mano. Ele morreu quando eu tinha, acho que 17 anos. Ele era o meu maior... Era a pessoa que me dava conselho, velho. Ele fazia tudo errado, mas ele me dava o conselho certo. Ele fazia tudo errado e me mostrava como eu não deveria fazer, tá ligado? Tipo, faz desse jeito e não do jeito que eu tô fazendo. Ele me falava isso. Então, meu mentor.
Meu mentor. Perdi ele muito cedo, foi quando virou a chave, cara. Eu perdi um ano e eu perdi ele, um ano depois veio meu filho Arthur. E hoje tu acha que tu é esse cara pro teu filho? Sou o contrário do que meu pai era pro meu filho, tá ligado? Literalmente o contrário, velho. Meu pai brigava comigo, cara. Meu pai era um cara que se estressava muito fácil, brabo. Era um amor de pessoa, mas ele tinha fases, mano, tá ligado? E as fases dele não eram fases de lua, eram fases diárias. De manhã era de um tipo, de tarde do outro, de noite de outro, tá ligado? Isso fazia a gente ter todo dia um novo desafio, mano. Todo dia era um desafio lidar com ele, tá ligado? Só que ele, de todas essas etapas, de todas essas fases dele, em todas elas ele ensinava alguma coisa que realmente se prestava pra mim, tá ligado? Serviu pra mim, serve até hoje. E ele me ensinou a como lidar com meu filho. Só que de uma maneira totalmente do contrário que ele lidava comigo em vários aspectos, assim. Mas o amor que ele me deu e as ideias que ele me dá é o que eu passo pro meu filho, assim. Foi o meu maior desafio ao longo de tudo, assim, porque muito cedo eu tive que cuidar da minha irmã mais nova, cara, que ela era bem mais novinha que eu, era uma menina. A minha mãe, tá ligado? Tipo, eu tive que ser um pai de família, um protetor, ter responsabilidade, aquela história que antes eu era só um moleque, mano. Eu andava com uma bis numa roda, eu queria andar com a galera, jogar basquete, tá ligado? Eu tinha uma juventude muito ativa, assim. E aí, nessa virada de chave, pô, virei um homenzinho, cara. Eu tenho que dar um jeito nas coisas, tem que dar tudo certo a partir de agora. Então eu vou me dedicar pra sempre dar tudo certo. Foi assim. Daí depois, logo mais, tive outras. Perdi minha avó, que era também uma artista sinistra, que me ensinou muita coisa. Trabalhos manuais, assim, eu prestava muita atenção nela fazendo. E ela era como se fosse minha segunda mãe, mano. Eu morava com ela, tava com ela. Tipo, foram desmoronando algumas coisas na minha vida, mas em compensação foram construindo outras coisas, assim, sabe? Teve uma compensação, assim, não fiquei preso a isso. Não foi isso que me barrou, que me parou. Não, isso me serviu de como uma força para eu ir mais longe. E agora, voltando ali a tuas visões, qual é o teu próximo projeto ali? Além, o que tu tem em mente ou tu tá deixando louco, acontecer? Mano, eu sou um cara muito louco. Agora é tipo assim, eu nunca tive projetos a longo prazo, velho, tá ligado? Meus projetos são todos a curtíssimos prazos, assim. Por nada eu tenho uma ideia contigo agora que amanhã eu tô fazendo essa ideia acontecer, tá ligado? Eu não sou um cara que, eu tenho próximos projetos. Não tenho. Eu deixo a vida me levar, mas focado nos projetos que eu já tenho, tá ligado? Os outros projetos são todos consequências de ideias novas, assim. A partir do momento que tem uma ideia nova, a gente vai desenvolver aquela ideia, não vou deixar aquela ideia parada. Então hoje eu sou um cara que, cara, se eu for passar um final de semana em Imbituba e ver uma pousada muito massa lá, por nada eu quero idealizar uma pousada lá em Imbituba, tá ligado? Ou em outro lugar. Na verdade, tirar ideias do do ambiente, assim. Né? Tu vai me chamar pra ser sócio dessa pousada? Eu posso chamar. E como é que Porque eu tô só esperando esse convite, né? Então aí, ó. Porque eu já Isso tô faltava sabendo. só a oportunidade de trocar uma Não, eu ideia. tô sabendo que já tá na mente. eu prefiro no Cara, rosa. Se for no rosa, eu. Não, mas tu fala igual- Cara, igual- então, mas é bem pertinho do Rosa. É o lugar que eu fui lá. Bem pertinho. Cara, são ideias, né? Tá ligado? Tipo, eu sou um Basta cara a gente acordar, né, Luan? Eu sou um cara que assim, mano, eu tenho uma ideia. E vou caminhar a favor daquela ideia ali. Se eu ver que aquela ideia tá me favorecendo, ela vai ser concluída, velho, tá ligado? Ela vai rolar. De algum jeito vai rolar. Agora, se é só um papo, uma conversa, pô, que legal de repente fazer isso, pá, e não me atrai muito pra direções, mano. Sabe aquele cara assim, velho, ó, tô pensando em comprar o Jeep. Eu vou olhar na mesma hora o Jeep pra comprar. Se eu olhar o Jeep ali, vou dizer assim, cara, nenhum desses fez sentido pra mim. Mas tem um lá, pá, que fez sentido, que por nada eu vou melhorar ele, vou ajeitar ele, vou não sei o que, pá, ele vai dar certo o que eu quero, tá ligado? Então, tipo, esse projeto vai ser idealizado a partir de uma ideia que eu tive dele pronto lá na frente. E não a partir dele pronto já, porque já tá pronto ali, tá ligado? Com tantos projetos, não projetos futuros, mas projetos imediatos que tem, como é que tu faz pra não deixar os outros projetos anteriores pra trás, não esquecer... Nenhum fica pra trás. Não esquece os filhos antigos? Nenhum fica pra trás. Cara, eu sou um cara... Aí tu consegue delegar isso? Hoje a gente tem algumas delegações, assim, né? A gente consegue direcionar alguma coisa. Mas o crânio da história é minha mulher, velho. Cara, ela cuida de tudo, velho, tá ligado? Eu sou um cara que sou mais artístico. Ela pede ideia pra mim o tempo todo e eu peço ideia pra ela o tempo todo. Só que as ideias que eu peço pra ela são aquelas da minha parte que eu não sei fazer.
E as dela, mesma coisa, tá ligado? Mas o principal é eu não me meter no que ela faz, ó, tá ligado? Porque ela faz com excelência. Então, tipo, ela é uma mente brilhante. Ela cuida de tudo bem certinho, separadinho. Esse negócio de papel, moeda, nota, essas paradas aí, cara, eu sou um zero à esquerda pra isso. E ela Tu destrói. tem a ideia e ela organiza organiza tua ideia Exato, velho. e faz tirar do papel, vamos dizer Exato, né? Eu tiro do papel e ela organiza. Tá ligado? Funciona assim. Tipo, bom, eu faço, vamos fazer. Tá, beleza, vou fazer, eu faço. Ela vai lá e bota cada coisa no seu lugar, tá ligado? Porque de mim sai um projeto um pouco artístico, então todo artista é meio louco, sai uma bola muito sinistra, assim. Quando chega o projeto pronto pra ela, ela diz assim, beleza, agora eu vou botar isso aqui, isso aqui ali, agora tô organizado, agora o projeto vai andar. Isso aí. Então, assim, ó, uma parada que é muito massa, velho, é tipo assim, nunca vai sozinho, cara, em alguma coisa. Sempre leva alguém que tu ama, que tu quer que se dê bem junto contigo, tá ligado? Então, eu aprendi isso com ela. Porque até então eu nunca tinha conseguido ir e nem levar alguém que eu amava. Mas quando eu conheci ela, a gente foi junto, tá ligado? A gente foi junto e cresceu mais fácil, porque daí, quando são duas pessoas, ou mais pessoas, ou dois amigos, ou duas pessoas que se amam, um pai e um filho, quando eles vão pra um lugar, cara, um sempre vai querer proteger o outro, tá ligado? Um sempre vai querer que o outro se dê bem, um outro... Então, tipo, isso faz com que tudo dê certo. Tudo dê certo. O tombo é muito mais difícil de acontecer, velho. Se tu for sozinho, tu tem pouca visão. Tu só tem o teu nicho, a tua visão, a tua consequência do que tu fez. Mas quando vocês vão em duas pessoas, um vai sempre cuidar no erro do outro, tá ligado? Porque ele te ama, então ele vai querer que tu acerte. Essa parada faz o cara evoluir muito, velho. Muito. Eu conheço um amigo meu, o Cristiano Oliveira, o nome dele. E agora, ele demorou, mas agora ele trouxe a esposa dele pra trabalhar com ele, tá ligado? E eu tenho certeza que agora vai evoluir mais do que já evoluiu a parada. Tanto é que, pegando o nicho da esposa, né? A gente tá aqui gravando o podcast, a minha loja tá aberta e quem tá ali cuidando é a minha esposa. É assim que funciona, velho. Elas são os pilares da vida da gente. Nossa, tá sendo tremendo, assim. A gente tá passando bastante aprendizado juntos. Mas cada dia é uma evolução. Quanto mais aprendizado junto vocês têm, mano, mais vocês vão ter de conhecimento, de sabedoria, de tudo, tá ligado? A gente tem... Tá sendo um aprendizado, né? Quando a galera fala assim, tá sendo um aprendizado, tá ligado? Tipo, não é uma dor. Não é dor, é ótimo, tá ligado? Mas olha só, aproveitando o feeling, eu tenho a escola de jiu-jitsu, a gente já deu aula 12 anos, eu dei na outra cidade, agora a gente trouxe aqui pra cidade, aqui do lado do estúdio até. E a gente, agora hoje, ela é meu braço direito, esquerdo, cabeça, tudo, porque ela também dá aula. Então eu consegui trazer para perto de casa, ela consegue dar aula, ela consegue treinar, ela consegue botar ordem nas questões. Então... Só faz provar o que eu tava falando, tá ligado? Cara, se não fosse ela, eu também não... Exatamente. Não estaria nem aqui. Não, por nada tu tava aqui, mas tinha sido mais difícil, velho. Tá Caramba. Ligado? Por nada tu tava aqui, mas ia ser mais problemático deixar outros compromissos, tá ligado? Justo. Então, tipo, não adianta, velho. Quando os dois vão com a mesma ideia, vai dar boa. Ela já cuida do teu CPF, agora ela ajuda a cuidar do CNPJ. É isso aí mesmo. Mas as duas cuidam, né? Isadora. Qual é o nome da tua esposa? Thaís. É. Thaís tá convidada pro próximo podcast. Aí, ó, Thaís Bilé. Empresária. Ela sim é empresária de sucesso. Eu sou o bocão só. Tinha que vir os dois, né, de conversar. Mas vamos, tá convidada aí, depois a gente vai preparar a nossa agenda para trazer para vocês, quem tá acompanhando aqui o nosso podcast, vocês também conhecer quem é essa pessoa que tanto o Luan fala. Então, foi bem interessante, né, Thales? Essa a que a gente tava conversando em off ali, a Thaís, estamos te esperando aqui no nosso podcast. Legal. Fazer a pergunta final já? Isso. Ô Luan, olha só. Aquela mensagem... Agora é a hora de tensão, dum. Aquela mensagem pro Luan daqui um ano. Um ano? O Luan da frente. O Luan que tá passando por esses projetos agora. E o que tu tem a dizer pra ele? Que ele vai assistir aqui. Ele vai lembrar do que tu já passou até agora. E do que tu tá passando, porque nem tudo é flores, né? No sentido de tudo, nem tudo é fácil, nem todo dia a gente tá brilhando. Nem todo dia a gente tá brilhando, mas após a tormenta abre o sol, um arco-íris. Cara, a mensagem que eu deixo pro cara lá da frente, tipo, pô, bicho. Isso, daí agora eu quero pedir pra tu olhar pra câmera e falar pro Luan. Fala pra ti mesmo. Tu vai falar pra ti. A mensagem que eu vou deixar pra ti
é aproveita os frutos da colheita da plantação que eu tô fazendo. Então, tipo, use com sabedoria os frutos da minha dedicação, tá ligado? Use com sabedoria os frutos da minha dedicação. Eu tô trabalhando pra plantar e colher, e que essa colheita seja farta. Pra quem colher? Pra aquele Luan? Pra eu mesmo colher. Pra ti colher no futuro. Que eu mesmo colha os meus frutos, né? Então, tipo, que eu tô trabalhando duro pra deixar esses frutos pro meu Luan, pro meu filho, pra minha filha, pra Sim, minha mas esposa. pra tu Mas dar pra mim mesmo, que ele use com sabedoria, que eu use com sabedoria os frutos das minhas plantações. E hoje tu usa com sabedoria os frutos da plantação do Luan de antes? Ah, total, velho. Total. É isso aí, eu tenho orgulho de falar. Porque se o Luan de antes plantava menos do que eu planto hoje, tá ligado? E eu acho que o Luan de hoje usa com muito mais experiência e sabedoria os frutos do Luan do passado. E eu tenho certeza que o Luan do futuro vai usar com mais sabedoria ainda. Eu acho que sim. Eu me dedico pra isso. Esses frutos, tu diz, tu consegue hoje aproveitar, conciliar os teus projetos pessoais, empreendedores, com aproveitar a tua família também, aproveitar a vida. Foi essa organização que me fez ser desse jeito aí, tá ligado? Senão não ia ter tempo pra vir aqui. Porque é muita coisa, muita loucura. Cara, se tu for trocar uma ideia comigo sobre tudo que eu faço durante um dia, vai ser cansativo, só a ideia já vai ser cansativa, tá ligado? Porque tem muita coisa. Mas essas coisas são todas organizadas, velho. E eu tenho meus momentos... Cara, eu posso sair pra jogar videogame 3 horas da tarde, tá ligado? Porque eu trabalhei pra isso. Eu posso ir saltar de paraquedas 9 horas da manhã na segunda-feira, porque eu trabalhei pra isso. Pra organizar isso, tá ligado? Como assim, saltar de paraquedas? Cara, eu sou paraquedista formado pela Arcanjos, paraquedista, sou piloto de paramotor, piloto de motocross, piloto de tudo que é coisa que tu imaginar. Ô, Luan, cara aventureiro. Tu faz comida também? Cara, eu faço um churrasquinho numa parrilha argentina todo domingo, cara. Eu amo cozinhar. Todo domingo? É, todo domingo. É amanhã, no caso, né? No caso, não. Hoje é sábado, galera, pra quem tá assistindo aí. Amanhã é o dia da parrilha uruguaia. Argentina. Eu tenho as duas, a Uruguai e a Argentina. Tem um fogo de chão. No caso, já faz uns 5 anos que eu tô pra ir lá e não fogo de chão, A gente tá construindo, cara. Eu me dedico naquilo lá também. Mais uma dedicação minha, é um projeto pessoal meu, pra mim, pra minha família. Tu dorme? É verdade, tem quantas horas do teu dia? Cara, meu dia é mais curto que o de vocês, eu acho, cara. Eu não sou um cara muito preocupado com horas, não. O tempo é um negócio que eu nunca me preocupei, sabe? Porque eu faço agora o que eu quero fazer agora. Amanhã eu não sei se vou estar aí. Eu tive uma experiência muito ruim, cara, que foi perder meu pai com 40 anos. Ele era muito novo, ele era praticamente da nossa idade, era um cara que ativo igual a gente, nadava, surfava, fazia muita coisa, a gente praticava esporte junto, brincava junto, bebia junto, ia na festa junto, fazia loucura junto. Meu pai era meu melhor amigo, tá ligado? E aí eu perdi ele muito cedo, e depois daquilo ali me fez ter mais coragem pra fazer qualquer coisa agora, tá ligado? Isso porque, pô, a expectativa que eu tenho pra amanhã, como vocês me pediram pra falar de mim amanhã, a expectativa que eu tenho amanhã é muito pouca. Eu não tenho expectativa pra amanhã, eu tenho expectativa pra agora, tá ligado? Então o que eu vou colher amanhã vai ser coisa que eu vou fazer e vai dar certo amanhã ou depois de amanhã. Mas o que é importante pra mim mesmo é chegar em casa agora, olhar o rostinho da minha filha de 6 meses, que completa hoje 6 meses. Que bem. Olhar o rostinho dela e dizer assim, ó, o que o pai fez hoje pra ti foi isso aqui, tá ligado? Aproveita que o pai tá fazendo aqui. Pro meu filho eu falo sempre, cara, aproveita, o pai tá te dizendo como é que faz. Aproveita pra capturar essa parada. Bate o olho naquilo ali e vê como o pai fez e faz também. Melhora o que eu fiz, faz o que o meu pai fez, tipo, comigo. Me mostrou o caminho, mas disse pra eu fazer do outro jeito. Ou às vezes o cara mostra o caminho e eu tenho certeza que ele vai fazer melhorado, porque eu tô treinando ele desde que ele nasceu pra ele fazer melhor que eu, tá ligado? Então, tipo, esse tipo de coisa. Eu quero que aconteça hoje o que eu produzi hoje. Eu sou muito assim, eu não sou um cara muito de focar lá na frente. Eu sei que as consequências dos meus atos hoje vão mudar lá na frente o destino da história. Mas o que eu faço hoje é por hoje e não por amanhã, tá ligado? Que eu não sei o que tem amanhã. Amanhã pode vir um desafio que eu vou passar trabalho pra cumprir ou alguma coisa desse tipo, mas eu vou cumprir. Luan, foi maravilhosa a conversa contigo aqui. A gente tá muito satisfeito aí dos teus conhecimentos. Se a gente tem que dar uma seguradinha, porque senão a gente vai ficar 3 horas conversando. Eu gosto de conversar. Depois que deslancha, vai embora. Então a gente tem estipulado um tempo. Quero te agradecer
Cara, maravilhoso. Muito obrigado. É um prazer ser teu amigo. Opa, E estar aqui contigo também. Fechou? obrigado. Valeu. É isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do podcast Visão de Sucesso. Até a próxima.